Boa tarde, quinto ano. O estudo da história antes da escrita. Apostila de História, página 17. O conhecimento que temos da história antes da escrita, época conhecida como pré-história, deve-se em grande parte a estudos de especialistas da paleontologia e da arqueologia. O que são paleontólogos? Eles estudam a origem e a evolução de todos os seres vivos por meio dos fósseis. E os arqueólogos estudam o passado das sociedades humanas por meio de vestígios deixados pelos seres humanos. Além de fósseis, os arqueólogos estudam objetos, adornos, utensílios, pinturas, inscrições, etc. Isto é, todos os elementos que servem como fonte histórica. Então, todos esses registros que vão sendo achados, tanto pelos paleontólogos como pelos arqueólogos, eles são fonte histórica, ou seja, mostram a história de um período que ainda não tinha escrita, para ter o registro escrito. Então, através de objetos, imagens, né, que eles vão encontrando, eles vão montando a história de como era o passado. A palavra fóssil quer dizer aquilo que se extrai da terra. Chama-se fóssil qualquer vestígio de planta ou de animal que foi preservado até os dias atuais, como ossos, dentes, pegadas. Os fósseis oferecem informações valiosas sobre épocas remotas e sobre as realizações e o modo de vida dos primeiros grupos humanos. Esses vestígios foram preservados porque a planta e o animal, ao morrerem, foram cobertos por camadas de sedimentos ao longo dos anos, do tempo. Esses sedimentos se petrificam, conservando restos orgânicos desse ser vivo, no caso da planta ou do animal. Há também fósseis que se conservam no gelo e em outras matérias da natureza, como enzimas e solos. Então, o fato desse animal ou dessa planta, quando fala ali que vai sendo coberto por sedimentos, são os restos de rochas, terra. Então, vira como se fosse uma proteção que vai conservar esses vestígios. E como falou ali também, pode acontecer de ter no gelo enzimas que a planta solta no solo. Sobre métodos de datação. Para datar um fóssil, ou seja, descobrir a sua idade, os arqueólogos e os paleontólogos contam com diversos métodos, como a estratigrafia, que analisa as camadas do solo onde o objeto foi encontrado, e o carbono 14, uma substância que está presente em todos os seres vivos e vai se desprendendo lentamente a partir da morte desse ser. Então, são as formas que eles usam, né, para saber quanto tempo, qual é a idade do fóssil. Os pesquisadores podem descobrir a idade dos fósseis medindo a quantidade de carbono 14 ainda presente neles. Vale ressaltar que esses métodos de análise também servem para medir a idade de um fóssil humano. Legal, né? Os fósseis da imagem são de amonitas, animais marinhos já extintos que pertenciam à subclasse Amonoidea dos cefalópodes. Esses animais faziam parte da família dos polvos, das lulas, etc., segundo o Museu da História Nacional do Reino Unido. Então, são fósseis que a gente vê na imagem aí. Vamos pular o dialogando, teorizando. Olhar as fotos antigas é sempre uma experiência gratificante que nos faz viajar para o passado. Podemos nos recordar de pessoas que estiveram presentes em nossas vidas, lugares que já foram importantes para nós em algum momento, acontecimentos que nos acompanharam em determinados momentos, sentimentos e diversos tipos de recordações que fazem parte da nossa história e da vida e que nos ajudam a manter a memória viva. Visitar o passado nos faz retomar os caminhos que trilhamos e as escolhas que fizemos. E quando pensamos sobre tudo isso, compreendemos com mais clareza quem somos. Pessoas que perdem a memória costumam perder também a identidade. Isso é, tornam-se incapazes de dizer quem são. Para isso, praticamente todas as pessoas têm o hábito de guardar não só fotografias, mas objetos que para elas têm algum significado, porque remetem a alguma memória que querem preservar. Então, aí quando a gente falou, né? Falou dos fósseis, são os vestígios do passado, né?
E hoje, como que a gente guarda essas recordações? Né? Através de fotos, objetos, diários. Então, é uma maneira de guardar, né, o que já aconteceu na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida das pessoas. Exercício de fixação. Então, podem fazer o exercício 19. Vocês vão ler o texto da página 20 e vão responder o exercício 20. Tá bom? Continuando aqui. Fazer história. Tudo o que aconteceu no passado da humanidade também se chama história. Os seres humanos fazem história ao agirem sobre a natureza, ao se relacionarem com outras pessoas, ao elegerem seus representantes, ao participarem de movimentos sociais e associações, ao disputarem riquezas, poder, memória. Então, tudo que a gente faz vai ficando registrado na nossa história. Você já deve ter ouvido os seus familiares contarem coisas que aconteceram tempos atrás. Para isso, eles usam a memória, os relatos de outras pessoas, as fotografias, as cartas, os documentos, os objetos e outras recordações. As pessoas se interessam por eventos já ocorridos porque pesquisar o passado é uma forma de saber quem somos, de onde viemos, o motivo de pensarmos e vivermos de uma determinada forma. Quando analisamos o passado, entendemos a formação e as características de um país, de um povo, de uma cultura, de uma nação. Então, aqui vai desde a nossa história particular até de toda a humanidade, né? Quando a gente vai vendo o que já aconteceu, o que já se passou, né? Quando você conta a história da sua família, você sabe de onde a sua família veio, quem eram os antepassados, o que acontecia, como sua família vivia. Para compreendermos o passado de algum tema ou assunto, costumamos fazer perguntas. Por exemplo, quando os portugueses vieram para as nossas terras? Como as pessoas se locomoviam antes da criação dos automóveis? Como se construiu historicamente a família tal qual conhecemos hoje em dia? Para responder a todos esses questionamentos, o mundo conta com o trabalho de historiadores, cujo papel é estudar a história e produzir o conhecimento histórico. Esses estudiosos analisam os vários acontecimentos ocorridos no passado e lhes dão um sentido, ou seja, organizam com rigor metodológico e científico os fatos históricos por meio de análises minuciosas das fontes históricas. As fontes históricas nada mais são do que todo tipo de registro ou vestígio produzido pela humanidade que pode fornecer informações do passado dos seres humanos e, portanto, são muito importantes. Então, sempre que a gente falar de vestígios históricos, fontes históricas, são registros que mostram a história de um povo. Isso pode ser através de objetos, pode ser através de fósseis, pode ser fotografias, pode ser pinturas, podem ser livros, diários. Tudo isso pode se transformar numa fonte histórica que mostra a história. As fontes históricas. As fontes históricas são a base da investigação do historiador, ou seja, servem de evidência para as análises dos acontecimentos passados. Os documentos históricos podem ser textos, cartas, livros, diários, documentos oficiais, podem ser imagens, incluindo pinturas, esculturas, fotografias, desenhos, filmes, caricaturas, entre outras. Podem ser sons, como depoimentos pessoais e músicas, objetos, o que inclui vestuário, ferramentas, enfeites, utensílios, fósseis e uma infinidade de outros vestígios. Todas essas fontes históricas que nos fornecem inúmeras informações sobre o passado. Foi o que eu já tinha falado, né? Olha quanta coisa serve como fonte histórica, né? Desde de objetos escritos, como documentos, cartas, diários, podem ser imagens, podem ser falas, né? Sons, podem ser objetos. Então, tudo isso vai contando a história. Tomando como base as fontes históricas, um acontecimento pode ter um sentido diferente para cada historiador, pois cada um pode ter um ponto de vista diferente, né, distinto sobre o mesmo fato ocorrido. Assim, a análise sobre os fatos históricos podem ter várias respostas, as quais se apoiam em interpretações e nas conclusões que cada historiador retira das fontes históricas que ele utiliza. Portanto,
Os eixos principais para o ofício do historiador são os documentos, vestígios, metodologia, interpretação e tempo, que é a matéria principal. Tempo e história. Você já aprendeu que o tempo é um elemento principal para o estudo da história e que existem diversas formas de dividir e marcar o tempo. Vários povos elaboraram divisões de tempo com base no movimento da Terra em torno do Sol ou nas fases da Lua. Os seres humanos estabeleceram a duração das horas, dos dias, das noites, dos meses e das estações, observando a natureza e suas mudanças. A duração de um dia para nós é determinada pelo tempo em que a Terra leva para completar uma rotação em torno de seu próprio eixo. Além disso, dividimos o dia em 24 partes iguais, chamadas horas, as quais, por sua vez, são divididas em 60 minutos e estes em 60 segundos. De acordo com essa divisão, o dia começa oficialmente na hora zero, ou seja, meia-noite. Os antigos povos da Mesopotâmia, por exemplo, dividiam um dia de forma diferente, pois para eles o dia era composto por 12 partes e começava quando o sol estava a pino, momento em que para nós estaria próximo do meio-dia, né? O sol está mais alto. Para outros povos, o dia se iniciava quando o sol aparecia no horizonte. Para os seguidores da religião judaica, o dia começa com o pôr do sol. A conclusão que podemos tirar é que, embora a passagem do tempo seja um fenômeno da natureza, a forma de perceber e de dividir o tempo é uma criação humana, que, portanto, varia de acordo com cada povo. Então, cada povo tomou a sua decisão de como dividir esse tempo. Marcos históricos. O tempo de vida de uma pessoa pode ser dividido em infância, adolescência, vida adulta e velhice. Da mesma forma, o tempo da história pode ser dividido em períodos ou em fases. Cada período ou fase é separado por eventos chamados marcos históricos. A separação entre um período e outro geralmente é marcada por uma mudança, ou seja, uma ruptura, mas isso não significa que a partir desse momento não há mais ligação entre a época anterior e a seguinte. Muitas características do que havia antes continuam no período seguinte, ou seja, existe uma permanência. Assim, concluímos que a história é composta por rupturas e permanências, exatamente como acontece nas nossas vidas, não é mesmo? Então, esses marcos históricos, né, eles vão mudando. E quando eu falo de ruptura, é algum fato que fez com que aquilo mudasse. A gente mais para frente vai falar um pouquinho mais sobre essa marcação de tempo, essas rupturas. Só que agora vocês vão fazer as atividades que começam aí na página 24, aí já é exercício resolvido, mas vocês deem uma olhada e venham revise que aprendeu, que vai até a página 28, tá bom? Vamos à obra, qualquer coisa é só perguntar no grupo.